Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pod Essa, um programa que só fala de coisas interessantes, como inovação, publicidade, marketing, enfim, só assuntos interessantes para você aí desse outro lado. Estou aqui com a minha parceira de sempre, de bancada, Andressa Macieira. Olá, pessoal! Aproveitem e se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentam, dá aquele like, aquela força pra gente, para acompanhar todos os episódios e muitas novidades que vêm pela frente. É isso mesmo. E antes de apresentar aqui a nossa convidada, eu quero falar do Hotel Orte, que, gente, não é por nada. Parece repetitivo a cada episódio, mas não é. Aquele hotel é incrível, um hotel 5 estrelas em Campo de Jordão, pertinho de São Paulo. São Paulo tá um forno, gente. Vai pra lá é friozinho, quentinho, ar puro. E fora isso, dá pra colocar a criançada pra se divertir. Os casais saem de lá muito bem, viu? Então podem ir os casais também. Enfim, só coisas interessantes. Vão lá, depois comentem com a gente se vocês gostaram. Qualquer reclamação também pode colocar, tá, gente? Ó, um puxão de orelha lá no pessoal, porque para ser bem atendido pelo Pod Essa, até porque tem cupom de desconto aí para vocês, de 10%. Exatamente, é só escanear o QR Code que aparece no rodapé. E vamos aproveitar e descansar. E pessoal, hoje eu quero falar aqui da nossa convidada, que para mim ela é muito especial. A Malu, para os mais íntimos, Maria Lúcia, ela é compliance da Mondelez e hoje ela vai contar tudo pra gente aqui de como foi a trajetória dela. Aliás, ela tem assuntos muito aqui interessantes pra colocar aí pra vocês do outro lado repensarem, pensarem, porque aí vai vir muito conteúdo bom. Obrigada, Malu, por ter vindo. Obrigada a você, Ivan. Por me convidarem. Eu tô aqui super feliz com essa oportunidade de estar diante dessas duas feras que abriram um espaço para eu contar um pouquinho da minha jornada. Eu não sei se posso me apresentar já? Claro, fica à vontade. Pode se Já apresentar. super falando aqui. Meu nome é Malu, Maria Lúcia, mas meu apelido é Malu, todo mundo me chama de Malu. Eu sou advogada, eu tenho 32 anos, sou do Rio, acho que deu para perceber pelo sotaque. Hoje estou na área de compliance e privacidade da Mondelez, que é uma empresa de biscoitos, chocolates e balas. Então, Que todo mundo ama. praticamente todos aí, Oreo, Milka, sonho de valsa, ouro branco, enfim, todos que vocês pensarem, praticamente a gente que faz. Apesar de ser do Rio, já estou em São Paulo há um tempo, amo São Paulo às vezes. Sou também criadora de conteúdo voltado para pessoas com eficiência. Eu sou uma pessoa com eficiência, então acho que vocês podem estar percebendo aí pela forma que eu falo. Eu tive paralisia cerebral ao nascer, o que ocasionou para mim uma série de dificuldades motoras. Então, a forma com que eu falo, às vezes, principalmente quando eu fico nervosa, tipo agora, nessa oportunidade de estar aqui com vocês, e a forma que eu ando também. E ao longo desse ano especificamente, e aí eu aproveito aqui para fazer até um agradecimento à Vanessa, porque sem ela nada disso seria possível. A gente passou o Réveillon juntas, de 2023 para 2024. E eu lembro bem do momento em que a Vanessa sentou comigo na sala de jantar na mesa. Ela falou, senta aí, vamos conversar. Nossa, bem Vanessa de ser. É agora, vamos conversar. Ela falou, o que você está esperando para abrir as suas redes sociais e falar sobre isso e impactar e inspirar as pessoas? Você, a história de vida que você tem, a história de carreira que você tem, precisa ser compartilhada. E naquela época, quando eu estava cheia de inseguranças, enfim, e foi aquele momento, realmente foi uma virada de chave na minha vida profissional e pessoal. Então já aproveito aqui para agradecer a Van. E eu fico muito emocionada, porque, gente, eu olhava a Malu, eu falava, gente, ela é inteligente, a gente desceu juntas, né, pra praia. E conversa. Eu falei, cara, ela tem uma riqueza, assim, Não, ela é muito inteligente, gente. Vocês não têm noção da inteligência dessa menina, ela é muito inteligente. E ela, ao mesmo tempo, tinha uma história muito legal para compartilhar com todos. Eu acho que por isso o convite muito especial dela vir,
porque ela enfrenta qualquer dificuldade. E eu acho que as dificuldades que ela enfrenta, acho que muitas pessoas aí desse outro lado não imaginam ou não se colocam no lugar. Né? Então, eu vendo tudo isso, falei, você tem que viralizar isso, você tem que espalhar. Tanto é que acompanhe as redes sociais da Malu, vocês vão ver o conteúdo dela, é maravilhoso. Eu não estava falando à toa, porque ela tem propriedade no que ela fala, no que ela coloca como exemplo, para todo mundo aí do outro lado refletir e pensar. Então, a gente vai falar um pouquinho dela hoje aqui, da trajetória dela, da Malu, de como que ela foi progredindo na vida dela para chegar nessa excelente profissional que hoje ela é, trabalhando numa grande empresa aí como a Mondelez, dando esse espaço. A gente quer saber também se isso tudo, claro que na Mondelez eu acompanho, é uma situação mais verdadeira, mas acho que ainda existe um mercado muito ainda cru nesse assunto para poder dar possibilidade de pessoas que para mim são pessoas muito especiais e que vêm com essa deficiência, mas tem uma inteligência, tem nada que possa limitar, e a Malu acho que vai dizer melhor aqui pra gente tudo isso, né, Malu? Então acho que é legal você começar então com a sua trajetória, de como foi essa sua vivência, seus desafios, né, como Malu, como profissional, como que foi isso? Você saiu do Rio? Conta um pouquinho aqui pra gente. Então, vamos lá. Resumidamente, a minha história profissional para vocês. Eu decidi, então, ser advogada lá, quando eu estava fazendo vestibular. Decidi que seria advogada e de uma forma muito assim, com a dificuldade de fala que eu tenho, as pessoas me questionavam isso, tipo, não tem outra coisa que você possa ser? É sério que você vai querer esse rolê? É advogada mesmo que você quer ser? Porque, veja, quando a gente pensa em um advogado, qual é a principal característica que vem vinculado? A capacidade de oratória, né? De defender e tal. Então, eu tive que tomar essa decisão e bancar essa decisão ao longo da minha carreira. Fato da vida é que agora, o ano que a gente está, na época que a gente está, se fala muito de diversidade, de inclusão, as empresas têm programas e tudo mais, mas quando eu iniciei a minha carreira, veja bem, há 11 anos atrás, isso ainda não era uma pauta, isso não era falado, isso não era incentivado da forma que é hoje. Muito pelo contrário, a gente tinha um cenário onde eu me sentia forçada a esconder a minha deficiência, sabe? Eu fazia de tudo para que as pessoas não reparassem na minha deficiência. Porque toda vez que eu mostrava isso, eu sofria prejuízo. Então, por exemplo, eu fazia todo o material, a apresentação de uma apresentação de reunião de diretoria. Várias e várias vezes eu já tive chefes que pegavam o material e faziam a apresentação no meu lugar, por causa da minha dificuldade de fala. E assim, eu vou demorar mais para falar. Às vezes eu vou me enrolar para falar, às vezes eu vou ficar nervosa para falar. Eu acho que a virada de chave está em como a gente vai entender isso e verdadeiramente estimular a pessoa a se desenvolver. Então, quando eu começo a minha carreira, eu começo nessa jornada de tentar ao máximo esconder. Comecei a trabalhar em empresa muito nova, devia ter meus 23 anos. Comecei numa empresa de logística, onde era um jurídico reduzido e por isso mesmo eu fazia de tudo. O projeto de compliance dessa empresa surgiu para mim, porque ninguém queria fazer, então não foi aquela coisa, ai, minha vocação, escolhi, meu Deus. Não era porque ninguém queria fazer e sobrou para mim e eu olhei isso como uma oportunidade. Então eu falei, beleza, vamos lá, vamos fazer. E comecei a estudar sobre o tema e me especializar no tema. Entreguei esse projeto que na época, veja, era uma coisa muito inicial no mercado, sabe? Tava todo mundo falando, o mercado estava muito aquecido para esse tema e pouca gente tinha receita de como fazer. Isso me deu visibilidade e eu recebi uma oferta de emprego para trabalhar então numa empresa muito maior, que foi a Souza Cruz
onde eu fiquei 3 anos e, enfim... Já no compliance. Já no compliance. E com algum desafio, não? Sim, vários. Desafio sempre, sempre. Mas entrei como analista júnior, assim, júnior da área de compliance, que estava, então, sendo formada. A gente tinha um contexto de uma área de compliance com uma área de riscos e uma área de auditoria, todo mundo respondendo por uma mesma rede. E eu entrei como analista e fui me desenvolvendo na carreira lá, até especialista. Uau! E só uma coisa que eu acho que é interessante para o pessoal de casa saber, o que faz um compliance? O que faz um compliance? Eu acho que é importante. Mesmo? O que significa compliance? Isso. Onde eles vivem, do que se eles alimentam. comem, o que eles Compliance. Gente, recado, assim, compliance não são aquelas pessoas chatas que só chegam Olha! na hora que dá problema. Não é isso. Não é isso. A gente faz muito mais. Hoje eu vejo meu trabalho como uma área que garante que a empresa esteja atuando de forma certa. Sabe assim, quando você fala que trabalha num lugar e você tem orgulho de falar que trabalha num lugar, tá na roda de amigos, no bar e tal, e perguntam onde você trabalha, e você fala o nome da empresa com orgulho. É isso que eu faço. Eu faço legal. você sentir orgulho. Sim. Sabe? É a minha área, porque é a nossa área que garante que a empresa esteja atuando de acordo com todas as regulamentações, fazendo certo, e garante também toda a parte de respeito no ambiente de trabalho. Então hoje, por exemplo, eu vou ir à noite, porque eu vou dar treinamento para o terceiro turno, onde eles têm fábrica, e a fábrica funciona em 4 horas sem parar. Alguém tem que atender o terceiro turno. Então hoje eu vou virar à noite para dar treinamento sobre ética e respeito para o terceiro turno. E eu faço isso verdadeiramente feliz. Toda a oportunidade que eu tenho de interagir com a operação, com o pessoal que está ali na linha de frente fazendo os nossos produtos, para mim é rica. Porque no final do dia eu sirvo para isso, sabe assim? Sim. E como que funciona a sua rotina no dia a dia, né? Com essa função, né, de trazer esse orgulho, né, de todo mundo vestir a camisa e amar a empresa em que você trabalha. Como que funciona seu dia a dia? Do ponto de vista operacional? Sim. Sua pergunta. Então, te dei a resposta arqueteira da coisa. Agora, Eu vi, a gente tem que dar uma cutucada aí para pegar mais informações. Do ponto de vista operacional, vida como ela é, um programa de compliance, ele se divide em algumas frentes super importantes. Qualquer um, muito provavelmente vai ter essas frentes, que são quais? Políticas e procedimentos. Então, para a gente garantir que a empresa esteja atuando de acordo com as regulamentações, concorda comigo que a gente tem que ter as regulamentações? Sim. A gente tem que ter as regras do jogo. Se eu não tenho, eu não posso falar para o funcionário a forma que ele precisa agir. Políticas e procedimentos, treinamento e comunicação, verificação de parceiros. Então, por exemplo, acabei de contar para vocês que a gente tem fábrica. Imagina o tanto de fornecedor que eu tenho para fazer essa fábrica funcionar. Meu Deus. Quem é que garante que esses fornecedores estão todos ok, que a gente não tem risco reputacional aqui de envolvimento com um parceiro que de repente esteja num super escândalo de corrupção na nossa área? Quem é que cuida de toda a parte reputacional de fornecedores e gestão de parceiros? É a nossa área. Toda a parte de comunicação, treinamento. E aí, eu sou uma apaixonada pelo varejo, pelo esse modelo de varejo com fábrica, sabe? Porque é muito desafiadora a minha realidade hoje quando a gente fala de comunicação e treinamento. Eu tenho fábrica, mas eu tenho ao mesmo tempo um time de vendas, de promotores espalhados pelo país todo e que não vão para uma unidade única. Sim. Porque o objetivo do time de vendas é estar espalhado. Exato. Né? E
como você se comunica com essas pessoas, como você treina essas pessoas que não têm acesso ao computador. Então, assim, vamos fazer um treinamento online pelo computador? Não rola, não tem. É muito rico em termos de desafio, sabe? Eu tenho que estar sempre repensando o que eu acho que eu sei. Sim. A receita que eu acho que eu sei. E aí, quando você diz que vocês têm diversos fornecedores, parceiros, a Mondelez ela é gigante, né? Vocês usam ferramentas hoje para otimizar esse seu dia a dia de trabalho, né? Como você disse, algumas pessoas não têm acesso ao computador. Como que funciona a dinâmica quando é feita dessa forma? Então, isso é o que eu venho aprendendo ao longo do último ano. Não existe uma regra certa, mas eu vou compartilhar aqui vivências e insights, tudo bem? Sim. Que eu venho realmente aprendendo. O que a gente viu que funciona ali para quando a gente fala de time de vendas? E um time de vendas, que é essa realidade que eu te falei. A gente tem hoje 3.000 e pouquinhos promotores espalhados por todo o país. A gente tem uma ferramenta que a gente desenvolveu internamente, chama MC One. O MC One, ele tem todas as informações ali que o promotor precisa saber. A vida inteira do promotor acontece ali dentro. Então, jornada de ponto, comunicados importantes, feriados, compensação, sabe assim? Essa é uma ferramenta que a gente usa muito. Uma outra forma é passar a mensagem para os coordenadores. Então, a equipe de vendas se divide em gerência regional, coordenadores e promotores. Quando é um assunto sério, vou te dar um exemplo, assédio em campo. A gente passa a mensagem para os coordenadores, arca uma agenda, 2 agendas, quantas forem necessárias, com uns coordenadores e damos um prazo para que ele replique o treinamento para os promotores. E esse exemplo de assédio é até interessante, porque eu considero que um deles é um case de sucesso, que com todo o trabalho que a gente fez ao longo desse ano, especialmente relacionado a mulheres em campo, que é o nosso time e hoje mais vulnerável, né? Então, a gente montou um grupo específico para atendê-las, ferramentas de comunicação específicas para ela. Hoje eu atuo como ponto focal para a minha área, mas a gente tem também uma advogada que fica responsável, uma psicóloga de plantão. A gente tem um time de saúde inteiro pronto para atender se aconteceu alguma coisa. Então, não é um esforço roda em área, sabe? Eu acho que a empresa inteira entendeu a importância do tema. Tem que abraçar a ideia, né? E Exatamente. vocês conseguiram ver quanto tempo tem esse projeto já? Olha, a gente começou no início desse ano. E vocês já sentiram alguns resultados positivos ou negativos que você também possa compartilhar? Então, positivos eu acho que eu vivencio na prática, porque eu estou no grupo com todas as promotoras, então volta e meia elas enviam elogios até o trabalho, sabe? Poxa, muito obrigada, fez toda a diferença. A gente ter essa janela aqui de comunicação, a gente poder trazer um problema e vocês responderem. Hoje, se elas mandam mensagem, elas são uma das poucas pessoas que meu celular vibra, sabe? Sim. Assim, eu respondo imediatamente. E de pontos, assim, eu não diria negativos, mas eu diria de pontos de oportunidade, eu acho que a gente, junto com isso, fez um trabalho de divulgação do programa e dos canais que a gente tem. Então, hoje a gente tem um canal de denúncia, que é um canal totalmente confidencial, que a pessoa pode ligar e reportar uma violação ética, como é um assédio, por exemplo. De uma forma geral, dentro da Mondelez, né? Dentro da Mondelez. Sim. E aí existe um fluxo super robusto,
uma equipe de investigação, uma plataforma gerida por um fornecedor terceiro, justamente para a gente garantir a imparcialidade aqui. E uma equipe que faz toda essa apuração. Então, quando a gente começou a divulgar, a falar sobre isso, a gente viu um aumento no número de casos de denúncia, o que é, no final do dia, uma coisa boa, veja. Eu também acho. Significa que a gente está fazendo o nosso trabalho. Isso. Entendeu? E as pessoas estão se sentindo à vontade para poder falar. Porque muitas vezes isso é muito abafado, né? E as coisas não chegam como tem que chegar, dependendo do cargo, de como tem ali aquele assédio dentro da corporação. É muito mais difícil identificar, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que era além de você ter um programa e falar muito as mulheres na liderança, diversidade, inclusão, ai, empresa, que linda, maravilhosa, você tem que fazer, sabe assim? Exato. Eu acredito muito nisso. Ótimo que você está falando, ótimo que você está vendendo, mas o que você faz de fato? Na prática. O que você investe nisso aqui? Sabe? Exato. Eu acho que você ainda como mulher e PCD, eu acho que é um desafio às vezes até maior, né? Porque assim, é um mercado que se fecha muito, né? Muito, muitíssimo. Assim, é muito desafiador, muito mesmo. E hoje, dentro da Mondelez ou nas outras empresas em que você trabalhou, o que você pode contar pra gente sobre as lideranças inclusivas, né, nessa frente? Né? É algo que é muito discutido hoje e que precisa ser falado, que precisa ser mostrado, que as pessoas precisam ouvir sobre a inclusão. Interessante sua pergunta. No mês passado, a gente fez um painel na Mondelez falando sobre isso, porque dia 19 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E eu fui convidada, junto com o meu chefe, a gente fez uma dupla para falar para a liderança sobre o que de fato é ser um líder inclusivo. E preparando o material, eu sou uma pessoa muito preciso trazer dados, números, indicadores, porque senão fica muito efêmera, eu não gosto desses achismos, sabe assim? Aí eu falei, eu vou fazer um mapeamento com a ajuda do time de RH. Conectei com o time de RH, entendi quais eram as principais questões ali quando a gente falava de recursos ECDs. Fiz um levantamento e levei isso para o painel. O que eu percebo? Hoje existe um medo enorme de você ser cancelado, de você falar a coisa errada, o comentário errado, da forma errada. E os gestores acabam ficando receosos de como eu vou falar, o que eu vou falar, de que forma, e acabam, e veja, isso é a pior coisa que pode acontecer, acabam não falando, deixando de dar o feedback. Só que, assim, feedback, aquele momento de revisão, de performance, de carreira, é a forma com que o recurso se desenvolve, sabe? Os feedbacks mais assertivos que eu já tive na minha vida foram os que mais ajudaram a evoluir. E quando o gestor deixa de dar o feedback, a gente tem uma questão aqui, concorda comigo? Sim. Então, eu acho que o trabalho que tem que ser feito é entender que não é porque um recurso é PCD que você não pode dar um feedback ruim para ele. Você tem que sim saber como dar um feedback. Será que a gente sabe como dar um feedback? Eu acho que para qualquer situação, né? Não só para um PCD, mas acho que as pessoas não estão ainda preparadas para dar um feedback. Dar um feedback. Exato, Exatamente. Porque fica com dedos e aí prefere, muitas vezes fala assim, vamos supor, o momento da empresa agora é de corte, para justificar que é o desligamento de uma pessoa, né? Não, fala a real, às vezes não é aquele motivo, às vezes foi o profissional que não se adequou àquela vaga ou que ele tem algumas questões que não se encaixaram e não deixa isso de uma forma muito clara, né? E eu acho que isso para o PCD deve ser pior ainda, né? A pessoa fica mais cheia de dedo ainda. O que eu ouvi muito, Van, era assim, tô demitindo esse recurso porque ele não entrega. Aí você fala, tudo bem, ele não entrega, mas não entrega o quê? O que ele não entrega? O que você esperava que ele entregasse e ele não entregou?
Ah, ele não entrega. O quê? Cara, você sentou com essa pessoa e você falou, olha só, dentro do próximo mês, dentro de 30 dias, eu preciso que você faça 5 visitas a tal varejo, 5 outras aqui, 7 relatórios e 8 atas. Um mês. Você sentou e você fez isso? Você, como líder, conseguiu passar o que você precisa? Porque é nossa responsabilidade comunicar. Se a gente comunicou, se a gente tangibilizou, se a gente aterrissou e a pessoa não cumpriu, aí tudo bem. Mas o que a gente sente é que nesse receio de, tipo, fazer algo errado, o gestor, ele não comunica. Ele deixa no campo da expectativa. Ah, mas eu achava que ele sabia. Ah, mas eu esperava que ele... Exato. Tipo assim, sabe? É você o gestor. É sua responsabilidade. Mas eu acho que, não sei se você concorda, eu acho que tem pessoas em cargos que não deveriam estar. Porque eu acho que para você fazer o perfil completo daquela vaga, eu acho que tem que ter essa questão da liderança, de ter feedback, acho que tem que ser uma premissa, sabe, de contratação. Ó, você precisa melhorar. E aí entra alguém para poder fazer dar esse feedback para esse líder, para que ele possa partir para a equipe dele e conseguir executar. Então parece que não tem isso. E aí entra a desculpa da correria, mas veja bem, já tem que contratar, já tem que treinar, já tem... E não dá, porque você perde uma oportunidade muito rica, às vezes aquele profissional sai mais bem preparado, né, para outras situações também, né? Sim, a gente vê muito isso, especialmente em áreas onde a gente tem uma pressão por entregas muito maior. Então, sempre que a gente fala em time de venda, sempre que a gente fala em operação, onde as entregas são as tangíveis, pensa numa linha de produção. No final do dia, o 8 tem que sair. Então, sempre que a gente tem esse cenário, isso que você falou acontece muito. A pessoa, ela deixa de desenvolver a equipe com a desculpa a pressão que eu tenho de entregar o resultado, a pressão que eu tenho de entregar a operação. Só que, ao mesmo tempo, e veja como o cenário é ruim nesse sentido. Hoje a gente sabe que a maioria das vagas para pessoas com deficiência são vagas operacionais. Então eu tenho realidades muito opostas aqui, percebe? As vagas são operacionais e quando a pessoa entra nesse cenário operacional, geralmente é a gestão que não está disposta a investir tempo a desenvolver. Então, hoje eu acho que uma dor do mercado é você conseguir contratar um recurso PCD e desenvolver para lá na frente ele virar uma liderança sênior, uma diretoria. Geralmente a gente coloca para dentro e por falha de processo, por falha de gestão, a gente não consegue desenvolver. E espera-se o PCD perfeito, prontinho, liderança sênior, diretora, para bater na sua porta e falar, oi, cheguei, tudo bom? Exato. Só que assim, não vai porque não existem oportunidades para a gente ser essa pessoa pronta. Um gerente sênior, um diretor, ele teve que trabalhar muito para chegar lá e ele teve espaço para se desenvolver. Assim, se a gente pensar em qualquer competência, tá, gente? Vamos lá, bem simples. Você concorda que quanto mais você fala, quanto mais você faz reunião, mais você se desenvolve nisso? Primeira reunião que eu fiz deve ter sido horrível. Hoje eu estou bem melhor nisso. Se você não tem um espaço, se você não tem a oportunidade, se você tem, como eu disse para vocês ainda há pouco, um chefe que pega o seu material, pega a sua apresentação e faz ele, quando é que eu vou aprender? Entende? E hoje a Mondelez tem 8 mil funcionários que você falou, né? E hoje você acha que esse é o principal desafio que você tem lá dentro para essa construção?
Ou você vê espaço para isso? Você vê que é uma das poucas empresas que dão esse espaço para você crescer, para você poder desenvolver? Porque eu vejo que hoje, atualmente, você está bem à frente de várias, né, oportunidades ali, né? Isso é muito bacana. E eu acho que serve até como exemplo para que outras empresas repliquem isso, né? Então, você vê isso como um modelo ideal hoje? Eu vejo espaços, sim. Eu vejo um comprometimento, eu diria que é a palavra, grande da empresa com não só divulgar a pauta, mas de fato fazer algo sobre. Então, para tangibilizar. Hoje a gente tem um comitê PCD dentro da empresa, são profissionais de diversas áreas. Quantos? Hoje a gente tem 20 pessoas no comitê PCD. Tá bom. De diversas áreas, jurídico, operações, sabe assim, todo mundo junto. E a gente se divide em frentes para cada grupo atacar uma frente. Eu hoje estou na frente de desenvolvimento. Então, eu cuido justamente do que eu estava falando aqui para vocês. Uma vez que a gente reteu o talento, puxou ele do mercado, contratou, de que forma a gente faz para desenvolver essa pessoa aqui? Para ela virar a liderança sênior? Porque a meta é essa. A meta é a gente ter representatividade na liderança sênior, na diretoria. Só que precisa ter uma pessoa preparada, concorda comigo? Sim. Então, como a gente vai apostar nesse profissional? Da mesma forma que as corporações apostam em trainee, tem muito programa de trainee, como a gente vai investir nessa pessoa? É essa frente que eu desenvolvo. Treinamento, mentoria, capacitações com RH. Eu acho que todo esse trabalho tem que ser muito próximo do RH. De um acompanhamento com um representante ali, acompanhamento de carreira mesmo, de 3 em 3 meses pelo menos. E aí, como é que tá sendo? Onde você se vê? Eu hoje puxo proativamente com o meu EP de RH, de 3 em 3 meses, eu tenho 30 minutos com ele lá. Eu falo, olha, eu me vejo em tal lugar, eu vejo a Lu do futuro atuando em tal área. Além disso, eu tenho uma mentora, que eu puxei ela também, Fernanda, beijo, amo. Ai, que assim, a gente tem sessões para ela me orientar em próximos passos. E a ideia, Van, é que, veja, hoje eu assumo uma vaga administrativa, né? Quando a gente pensa na estrutura da empresa. Eu tenho mais proximidade com essas áreas, eu tenho mais facilidade. Só que imagina essa mesma realidade para alguém que é da operação, que fica na fábrica. E é esse o desafio, entendeu? É a gente trazer esse cenário, toda a estrutura que a empresa já tem de desenvolvimento de talentos, e eu acho que a Mondelez faz isso perfeitamente bem, para o operacional, para vendas, para quem está distante. Que legal. É esse o desafio. Sim. E você acha que para a sua área... Você acha não, né? Eu acho que vem muita inovação. Você vê algo... Porque a gente tem que buscar por coisas que vão nos ajudar e apoiar. Você vê hoje dentro da sua área, o que poderia te apoiar, não só as IAs, a tecnologia, para que isso possa ser uma novidade hoje, mas que venha colhendo no futuro. Existe isso? Algo que vai nos apoiar, te apoiar, na verdade, a isso? Eu vou falar um pouquinho da área de compliance agora, tá? E muito interessante sua pergunta, porque ontem eu estava no lançamento de um livro, que eu escrevi um artigo dentro desse livro sobre inteligência artificial e de que forma as empresas estão recebendo isso, né? Porque é inegável essa nova realidade de chat GPT, de Copilot, de, enfim, 1 milhão de coisas, e pela velocidade de social e de entrega que a gente tem hoje, é uma realidade. Assim, a gente não conseguiria fazer tudo. A gente não consegue fazer tudo, mas sem as inteligências artificiais ficaria um pouco mais difícil. Então, a gente tem que usar, a gente tem que saber usar. Mas o que eu percebo, por um outro lado da curva, é um receio muito grande das empresas em usar e
com as informações que são ali compartilhadas. Ainda mais dados, né? Muito. E aí, eu vou até complementar aqui com uma pergunta. Hoje vocês também cuidam da Lei de Proteção de Dados, né? O LGPD. Sim, Você fica nessa frente também? sim, é a minha área. E como legal. que funciona isso com a inteligência artificial, com essa preocupação, né? Então, foi justamente esse o artigo que eu escrevi, da implementação da política de inteligência artificial na Mondelez. A gente ainda está numa fase de adaptação muito grande, assim, como eu imagino todas as empresas. Hoje, como a gente usa as ferramentas do Office, a gente está com um projeto piloto de usar o Copilot. Eu, inclusive, abri um chamado para o regional, falei, olha, eu quero estar nesse projeto, mas ainda estamos estudando o que pode ser compartilhado, de que forma pode ser compartilhado, a estrutura que a gente vai ter para aprovação, quem pode usar, de que forma usar. Então, a gente está nesse momento, assim, de entender que é necessário, que ajuda muito, mas de que forma a gente vai fazer isso. Muito bom. É importante ter essa discussão, né? Dos prós, os contras, os caminhos, porque é realmente algo novo no mercado e que tem que ser da melhor forma possível implementado dentro da empresa. Sim. Com certeza. E a gente pode ir para o momento, pode essa? Pode essa? Porque olha, quando os convidados vêm aqui no programa, a gente divulga nas nossas redes sociais para ter perguntinhas para você. Não é nada pessoal, Nada polêmico. Nada polêmico. Vai passar pelo compliance. Graças a Deus. Vamos ver. Existe algum risco em depender muito das ferramentas de inteligência artificial no futuro do compliance? A gente Olha estava só! falando isso agora. Exato. Eu vou responder da seguinte forma. Acho que existe uma necessidade de reformular o que a gente entende como sendo compliance. Como eu coloquei, compliance não é a área chata que só chega quando dá problema. A gente quer cada vez mais ser vistos como parceiros do negócio. Do tipo, estamos aqui para te ajudar, sabe? Então, tá pensando em fazer algum projeto? Tá pensando em fazer, sei lá, um projeto de inteligência artificial novo? Fala com a gente antes, para a gente conseguir te ajudar a identificar os riscos e mitigar da melhor forma possível. Assim você não vai ter o retrabalho lá na frente. Isso posto, eu acho que o primeiro desafio está aqui em fazer com que as áreas da empresa entendam isso e, de fato, levantem a mão para a gente num momento inicial, sabendo que a gente não vai olhar o e-mail em 5 minutos e falar, não pode, não vai, política não deixa, não vai. Não é isso. A gente sempre vai olhar tentando possibilitar, porque a gente entende que é importante para a companhia, porque a gente entende que é uma ferramenta, assim, impossível de não se usar na realidade que temos hoje. Isso vai fazer uma diferença incrível no mercado. Então, de que forma a gente vai usar o mínimo de risco possível? E até ajudando compliance. Ajudando na parte de indicadores, na parte de criar materiais de comunicação mais assertivas. Hoje, quando eu faço texto para as minhas redes sociais, o ChatGPT ajuda. A gente se fala o dia todo. O ChatGPT é um brother. amigo que eu tenho. Aliás, eu estou com ele hoje com a inteligência artificial do Google, que é o Gemini, e às vezes eu coloco os dois para brincar um com o outro. Eu pergunto aqui, aí eu pergunto aqui e fico vendo a resposta melhor, sabe assim? Cara, isso me dá uma facilidade, uma agilidade no meu trabalho ótima. E eu vejo com ótimos olhos isso, sabe? Muito bom. Tudo. Esse receio de inteligência artificial, a inteligência artificial já está aqui, gente. Isso é conversa antiga até. Ela já está. Já está, de uma certa forma, há tanto tempo na nossa vida, que eu acho que é uma soma. Eu acho que antes das pessoas terem medo, elas têm que saber do que elas têm medo. Né? Vai conhecer, vai estudar, vai... Eu sou a garotinha YouTube que fico pegando tudo que fala de chat, de inteligência artificial. Eu quero entender o que estão falando, né?
Claro que às vezes são assuntos muito técnicos, que às vezes cansa, chato, né? Aí eu passo pra Andressa. Falei, Andressa, falei, vê o que você acha que eu assisti até 30 minutos depois. Tem que ter, Nossa! querendo ou não, uma profundidade em alguns assuntos e em alguns temas para você entender se ele realmente vai ser importante para implementar dentro da sua empresa. Sim. Porque às vezes ela é uma ferramenta incrível, complementar, que vai te ajudar no dia a dia, mas não para sua área. Exato. Mas determinadas outras áreas, ela pode sim funcionar 100%. Então, eu acho que o mais importante e o que a gente também sempre está no dia a dia fazendo é estudando, é se aprimorando, é entendendo realmente como funcionam essas ferramentas e como ela pode nos ajudar. E o quanto as coisas vão evoluindo no mundo também, né? E agora eu vou dar um... Senão a gente ia ficar com o telefone de fio até até hoje, hoje. né? Eu vou dar um exemplo até muito conectado, inteligência artificial, com a minha experiência como ECD, tá? Devido à minha deficiência, eu só consigo digitar com uma das mãos, com a mão direita. Com a mão esquerda, eu só consigo apertar o A no jogo da vida. O que significa que, para mim, às vezes eu estou numa reunião, tendo que fazer a ata, é mais difícil. Imagina, por exemplo, se eu pudesse usar uma inteligência artificial para fazer a ata da reunião. Exato. Sabe, para anotar ali os principais pontos. Sim. O quanto ia ajudar no meu dia a dia de trabalho. Com colaboradores também surdos que a gente tem hoje. A inteligência artificial possibilita outras formas de comunicação. A gente tem uma coordenadora de RH cega, por exemplo, ela usa uma ferramenta de inteligência artificial que permite que todo e-mail que ela recebe pelo Outlook, ela ouve. Que legal. E on time, assim, se não fosse essas ferramentas, ela não poderia fazer o trabalho que ela faz hoje. Sim. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que olhar, sabe assim? Como um apoio, né? Sim, exatamente. Algo que vai nos apoiar e não ir contra, né? Enfim. Exatamente. Mas, Malu, eu quero que você deixe um recadinho. Eu acho que você pode ter um recadão, né, gente? Porque eu acho que você pode ser, né, ótima nesse momento para passar um recado pro pessoal. Tantas pessoas que estão começando ou que querem ir para sua área, né? Ou para os PCDs que, né, tem uma mensagem legal, você pode dar 2, 3 mensagens, um para outro. Fica à vontade, que eu acho que é bacana você dar esse recado pro pessoal lá de casa. Nossa, muitos recados, então. Muitos, pode dar vários. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Van, mais uma vez, muito obrigada. Ai, a gente que agradece. Eu espero, saiba que todas as pessoas que eu ajudar e eu inspirar, eu vou estar levando uma parte de você comigo. Ah, lindo Porque também. sem você não aconteceria. Para quem está começando nessa jornada, a dica que eu dou é assim, não desista, vai ser difícil muitas vezes, mas existem espaços que precisam urgentemente serem ocupados e existe a possibilidade disso acontecer. O que eu sempre falo é que eu acho que o que fez a diferença para mim foi sempre saber que então eu já tinha, então eu estava muito pronta para o desafio, para tentar, para arriscar, para meter a minha cara e receber ou não às vezes e reformular a minha rota. Então, um exemplo, por exemplo, quando eu assumi a minha primeira posição de gestora, eu literalmente aceitei uma vaga numa cidadezinha do interior de São Paulo que eu nunca tinha ouvido falar na vida, porque foi a única vaga de gestão que eu consegui. E foi extremamente importante para eu chegar onde eu estou. O caminho pode ser mais tortuoso, certamente vai ser, mas assim, não desista de chegar lá. Ótimo, ótimo maravilhoso. recado, gente. Eu acho que é uma inspiração. A gente vai deixar a rede social aqui da Malu, mas se você também quiser deixar para o pessoal, como que você está no Instagram? A Lu Franklin.
Malu Franklin, vocês procurem lá, porque, gente, ela é incrível, malha pra caramba, ela corre, ela faz várias coisas na vida pessoal, que hoje a gente conheceu um pouquinho mais do lado profissional e tudo mais, mas lá tá a vida pessoal da Malu. Então, eu acho que é muito legal, porque vocês vão ver os desafios que ela enfrenta como pessoa, né, no dia a dia, não só na Mondelez, né, mas eu acho que lá vale muito a pena para vocês verem esse lado pessoal dela, que é fantástico, tá bom? E é tentativa e erro o tempo todo, tá? Não é uma fórmula para o sucesso, eu não tenho todas as respostas, dias ruins e dias bons. E é isso. Se eu puder ajudar de alguma forma, eu já estou feliz. É isso, procurem ela lá, conversem com a Malu. Se vocês são PCD, vão lá, procure para tirar dúvidas, né? Às vezes até um apoio, eu acho que isso é fantástico também para vocês, não é mesmo? Isso aí. E além dela iluminar aqui esse nosso episódio, a gente quer agradecer ao nosso patrocinador, a Interlight. Interlight, que ó, são dessas luminárias maravilhosas. Lá no e-commerce tem outros modelos maravilhosos para vocês acompanharem, verem tendências. Tudo tem lá da Interlight. Eles são especialistas em LED, com altíssima qualidade. E tem o cupom Pode Essa! É isso mesmo! Ficou até aqui? Dá aquele like, dá essa força pra gente e até a próxima! Um beijo, pessoal! Tchau, tchau! Obrigada, pessoal!